Estamos aqui, em pleno século XXI, cobertos por alta tecnologia e novas descobertas todos os dias. Mas ainda há mistérios ao longo do mundo que nem mesmo os melhores cientistas conseguem explicar. E hoje nós vamos mostrar alguns desses acontecimentos que ainda não têm explicação. A Ponte dos Cães Suicidas. A Ponte Overton foi construída na Escócia em 1859. Aparentemente lá parece ser um lugar bonito e bastante comum, mas o que você provavelmente não sabe sobre a ponte é que esse lugar registra o maior índice de suicídios de cães do mundo. Os incidentes começaram a ser notados nos anos 50, quando os cães pulavam da ponte sem nenhuma explicação lógica. Há até mesmo casos de alguns cachorros que sobreviveram à queda que, depois de recuperados, voltaram a pular da ponte. E o pior é que os cães costumam pular do mesmo lado da ponte e no mesmo lugar, do lado direito, entre os dois últimos arcos. Depois desse acontecimento, as pessoas da região passaram a achar que a ponte é assombrada. Tanto que em 1994, um homem jogou seu próprio filho da ponte acreditando que ele era o anticristo. Os rumores sobre a região dizem que a ponte é uma linha tênue entre este e o outro mundo. Por isso, casos assim acontecem bastante por lá. Há animais encontrados vivos dentro de rochas. O fenômeno acontece assim: você está lá, fazendo nada, e decide quebrar um pedaço sólido de uma rocha. E, incrivelmente, você percebe que há um animal vivo dentro dela. Isso não é um caso isolado. Existem vários outros registros desse tipo e com vários animais diferentes, como tartaruga, largato, sapo e outros bichos pequenos. O local onde esses animais são encontrados normalmente não apresenta qualquer tipo de fissura que permitisse uma entrada de ar. Ninguém consegue explicar como esses animais vivem durante tantos anos sem ar e água. Casos assim dão um ar de veracidade a um ocorrido bizarro na França em 1856, quando alguns trabalhadores escavavam um túnel para uma linha de trem e, depois de cortar um pedaço de calcário muito antigo, se depararam com uma criatura anormal. O animal era enorme e saiu cambaleando para fora da rocha. Quando ele mexeu as asas na tentativa de levantar voo, não conseguiu e soltou um grito antes de cair morto. A criatura tinha fantásticos 10 metros de asa, 4 patas e dentes. Os historiadores e arqueólogos da época identificaram o estranho animal como sendo um pterossauro, além da rocha que eles quebraram, parecia ser do período Jurássico. A criatura contava com uma envergadura incrível de 10 metros de asa, 4 patas e dentes grandes e afiados. Será mesmo possível? Bem, sabendo que encontrar alguns pequenos animais vivos já é estranhamente comum. A mão de Francis Levy na janela. O bombeiro Francis Levy costumava limpar as janelas do departamento do Corpo de Bombeiros de Chicago, quando ele começou a sentir o mal-estar. No dia 18 de abril de 1924, ele havia se assustado com alguma coisa enquanto limpava a janela de sua sala. Quando seus colegas de trabalho vieram ver o que estava acontecendo, Francis disse que teve a sensação de que iria morrer. Em questão de minutos, o telefone tocou. Era uma chamada de incêndio, a algumas ruas perto dali. Quando chegaram no local, haviam ainda alguns sobreviventes no interior do prédio em chamas. Francis morreu tentando salvar essas pessoas. Quando voltaram para o departamento, os colegas de trabalho dele viram algo que os marcaria para todas as suas vidas. Eles encontraram a marca de uma mão no vidro da janela que Francis estava limpando quando teve a premonição. Os bombeiros ficaram tão assustados que eles tiraram foto para registrar o estranho ocorrido e, pior que pareça, a marca não saía. Eles tentaram limpar com vários produtos de limpeza e nada tirava a marca do local. A mão permaneceu lá até 2 décadas depois, quando um garoto quebrou a janela sem querer. O Lago Desaparecido.
Tudo bem que alguns navios e embarcações desaparecem por aí, mas imagina um lago inteiro sumir de uma hora para outra. E ele não é pequeno não. Ficou somente um enorme leito de 30 metros de profundidade e 8 quilômetros de longitude. O fenômeno aconteceu na Patagônia em 2007 e a última vez que o lago foi visto no mês de março, e apenas 2 meses depois, os mesmos geólogos que foram visitar o local perceberam que ele havia simplesmente desaparecido. Achavam que poderia ter sido um terremoto que abriu uma fissura, fazendo com que o lago se esvaísse para o fundo da terra, mas quando foram pesquisar, não havia tido qualquer movimento sísmico naquela região dentro daquele intervalo de tempo. Os mistérios sobre o desaparecimento do lago continuam sem explicação. Algumas conspirações sugerem que uma nave alienígena tenha vindo roubar o nosso precioso líquido. Combustão humana espontânea. Em 1951, na Flórida, os restos carbonizados de Mary Hazer, de 67, foram encontrados na cadeira em que ela estava sentada. No local, havia somente o crânio, partes do pé esquerdo e poucos ossos da coluna. De resto, só havia pó. A sala estava intacta. Não havia qualquer sinal de incêndio de chama. De uma maneira incrível, somente o corpo de Mary foi afetado. Era impossível ser um incêndio. As chamas consumiram somente ela. O chefe da polícia local enviou uma caixa com as evidências para o FBI, junto com uma nota. Abre aspas. Pedimos informações ou teorias que possa explicar como um corpo humano pode ser tão destruído e sem nenhum dano à estrutura ou à mobília do quarto, que não havia sequer sinal de fumaça. Fecha aspas. A combustão humana espontânea se trata de um suposto fenômeno no qual o corpo do indivíduo entra em combustão sem o auxílio de um fator externo. Aparentemente, a combustão se dá por conta do calor gerado por mecanismos internos do nosso corpo. A teoria mais certa sobre o que explica o fenômeno é o efeito pavio, mas ainda não é comprovado cientificamente, enquanto permanece como um completo mistério. A garota de gelo. Em um belo dia de frio em Langby, na Minnesota, um homem encontrou a sua vizinha deitada sobre a neve no quintal de sua casa. O corpo da garota ficou completamente congelado, se tornando um bloco sólido de gelo depois de ficar exposto toda a noite a uma temperatura de 20 graus negativos. Imediatamente, o homem chamou a ambulância e a menina foi levada ao hospital. Quando chegou lá, os médicos se assustaram com a sua condição. Jen Hillert, de 19 anos, estava literalmente congelada, tanto que nenhum dos seus membros podiam ser movimentados para que não se quebrassem. Não foi possível injetar qualquer tipo de medicamentos em seu corpo e seu estado era muito grave. Os médicos diziam que se por algum milagre Jen voltasse à consciência, ela apresentaria sérios danos neurológicos e teria os seus membros amputados devido à gangrena. Só que, para o espanto de todos os presentes, incluindo dos médicos, após passar algumas horas enrolada em cobertores térmicos, Jen teve sérias convulsões voltada à consciência logo depois. Sem nenhum dano cerebral ou físico, a garota estava perfeitamente bem. Deixou o hospital 49 dias depois, sem perder uma única unha. O estranho desaparecimento de James Warson. James Warson era um maratonista no ano de 1973. Mais precisamente no dia 3 de setembro, James aceitou o desafio de quebrar o recorde de velocidade a pé do percurso das cidades de Leamington e Coventry. Sendo assim, 2 amigos o acompanharam a cavalo e levaram uma câmera para fotografar o recorde. Todos conversavam felizmente e tranquilamente quando, de repente, os amigos escutaram um breve grito de agonia de James. Como eles estavam olhando para frente, eles achavam que ele só tinha se machucado, mas quando pararam para ver o que havia acontecido, eles não o encontraram mais. Nada e ninguém no local. Ele havia simplesmente desaparecido. Não havia um buraco no chão e nenhum lugar onde ele possa ter ido.
eles estavam andando todos juntos. O amigo que estava com a câmera chegou a fotografar o local que mostrava as pegadas de James e de repente nada. Desapareceu sem deixar nenhum rastro, como se ele nem tivesse mais tocado o chão. Foi um acontecimento completamente inexplicável. Os policiais não acharam qualquer resto mortal ou rastro do homem. E o pior, os cães farejadores se recusaram a chegar perto do local que James havia desaparecido. Até hoje, ele permanece na lista dos casos de desaparecimento mais misteriosos do mundo. Fala aí galera, beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje do canal Fatos Desconhecidos. Se você gostou, então já pega esse dedo e mete aí no like. É o seguinte, não deixe de curtir a nossa página no Facebook e de seguir a gente no Instagram. E é claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.